Olá, amigos e amigas. Aqui estou novamente para apresentar mais um vídeo. Nesse nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Agradeço a Deus essa valiosa oportunidade de novamente estar aqui, trazendo sempre mensagens de otimismo, de esperança, de fé. E hoje nós vamos falar sobre um pouco do apóstolo Pedro. Escolhi um texto que é quase que uma poesia, falando sobre o trabalho extraordinário que Pedro desenvolveu, para que nós tivéssemos hoje a possibilidade, como estamos tendo, de estudar o cristianismo primitivo, 2000 anos depois em que Jesus esteve aqui. Pedro era das terras perfumadas de rosas de Betsaída, próxima ao lago de Genezaré, na desembocadura do Rio Jordão. Mas ele se estabelecera em Cafarnaum, onde proliferavam os pequenos vinhedos e se fazia a pesca abundante. Casado, Pedro tinha filhos. Em Ciro Galdeu, chamavam-no Cefas. Em grego, apelidavam-no Petros, que significava pedra ou rocha. Quando Jesus utilizaria uma ou outra dessas denominações, ele haveria de se indagar mais de uma vez. Será que Jesus me deseja dizer que eu sou uma fortaleza de ânimo e fé? Ou será que é por causa da minha cabeça dura? Pedro era um homem correto, simples, por vezes quase ingênuo. Nele se evidenciavam 3 fases: antes de conhecer Jesus, o período que com ele conviveu e os anos após a morte de Jesus. Pedro Bar Jonas, Pedro, filho de Jonas, era pescador e um homem sem grandes crenças, sem sutilezas de comportamento. As suas preocupações básicas eram com a sua família, com a sua vida. Com André, seu irmão, ele mantinha uma sociedade pesqueira com a família Zebedeu, pai e filhos, Tiago e João. Seus deveres se restringiam à faina da pesca, ao trabalho com as redes, à venda dos frutos do mar. Cumpria suas restritas obrigações na sinagoga, sem grandes emoções. Amava o povo sofrido e tão enganado, num misto de curiosidade e descrença. Com esse misto de curiosidade e descrença, ele foi ouvir as pregações de Jesus, que já as fazia. Nunca mais Pedro foi o mesmo. Ele desejava saber de onde e desde quando o conhecia e o amava. Simão Pedro, fez-se calado, como quem aguarda, embora permanecesse gentil e cumpridor dos deveres. Foi nesse estado de espírito que, em uma formosa manhã, enquanto organizava as redes com os irmãos, foi surpreendido pela presença de Jesus, que se lhes acercou e, com uma voz inesquecível, convidou-os: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro deixou as redes, a pesca, e o seguiu. Voltaria às lutas necessárias nos intervalos das jornadas de apostolado, para atender à família ou às necessidades do grupo. Os desencantos da vida principiavam a nevar os seus cabelos. Ele deveria ter em torno de 34 a 40 anos de idade, nessa época em que conheceu Jesus. Homem rude e habituado à praticidade de tudo, haveria de indagar a Jesus: Senhor, deixamos tudo para seguir-te. Que lucraremos com isso? Ávido de conhecimento, ele sempre perguntava. Possivelmente, foi escolhido, por essa razão, pelo grupo, para ser seu porta-voz. Também pela intimidade maior que ele tinha junto a Jesus, pois é sempre a ele, Pedro, a Tiago e João, que Jesus confidenciava questões muito próprias. Algumas que somente após a sua morte seriam reveladas, tais como o episódio no Tabor e todo o drama da vigília, antes de sua prisão, no Jardim das Oliveiras. Os anos em que esteve com Jesus trabalharam ainda mais em sua fibra moral. Conheceu o amigo Jesus, de perto, e com ele privou de momentos inesquecíveis. A transfiguração do Mestre, a visita dos seres espirituais que se materializaram, Elias e Moisés. E é o homem medianeiro que em dado momento se faz arauto
dos céus e, frágil em outras circunstâncias, se permite ser um intermediário dos inimigos da luz, na época em que era frágil. Líder autêntico, Jesus o corrige pacientemente, utilizando os seus erros para dar preciosas lições a todos os demais companheiros. Pedro brilhou porque aprendeu muito com os seus erros. Tendo negado o amigo por 3 vezes, não hesitava nas suas pregações, em apresentar suas limitações e fraquezas aos que o ouviam. Permitiu-se lapidar de tal forma que se tornaria referência para todos os homens do caminho, após a hora da crucificação de Jesus. Em Jerusalém, na casa do caminho, com Tiago ou em Antioquia, junto a Paulo de Tarso, o seu espírito conciliador se manifestava. Observamos então, amigos, as transformações pelas quais nós passamos, se efetivamente quisermos ter como nossa meta, como nosso exemplo, aquilo que nos cerca. E ele, Pedro, conviveu com Jesus, imagine só, conviveu com Jesus, conversou amigavelmente com Jesus, como se fora um amigo. De fato, eram amigos mesmo, Então, em Jerusalém, na casa do caminho, onde eles atendiam os mais necessitados, os doentes do corpo e da alma, eram ali atendidos na casa do caminho, que tornara-se extremamente conhecida na cidade de Jerusalém. Em conversas com Tiago, ou em Antioquia, junto a Paulo de Tarso, ele tornou-se, daquele espírito rude que ele era, simples, ignorante de conhecimento, vamos dizer assim, ele se tornara uma pessoa extremamente conciliadora. Tanto que quando Paulo chega, já convertido, é Pedro quem acaba realmente em conversação, convencendo os amigos, os apóstolos, a aceitarem a transformação de Paulo, que não queriam aceitar, porque tinham em Paulo ainda um inimigo. E Pedro, então, como grande conciliador, ouviu de Paulo, e realmente aceitou que ele havia se transformado completamente. Pedro começava a domar sua impetuosidade. O trabalho de Jesus era mais importante do que ele, Pedro, era o que ele pensava. Sua acuidade se desenvolveu de tal forma, ou seja, a sua sensibilidade, o seu conhecimento, o seu aprendizado, se desenvolveu de tal forma que chegou a escrever 2 epístolas, 2 cartas, contendo grande riqueza poética e existencial. A primeira dessas epístolas foi escrita na cidade de Roma, possivelmente entre os anos 63 e 65. Destinava aos cristãos espalhados pela província da Ásia. Supõe a perseguição de Nero, pois fala e dá conselhos com relação a ela. Ele não possui, Pedro não possuía, com certeza, a cultura de Paulo de Tarso, mas ele exorta os cristãos a viver no espírito de caridade e a praticar as virtudes cristãs. Pedro aconselha fiéis e pastores. Pedro é um homem prático que sabe dar, em poucas palavras, uma obra-prima de sabedoria e de edificação. A segunda epístola de Pedro, ou carta, acredita-se, tenha sido escrita no ano 67 e tem o tom de um legado, de um testamento, de uma despedida. Avizinhava-se a sua morte, ele o pressente. É a época de muitas contestações, inclusive sobre o próprio Jesus. E Pedro reafirma aos cristãos a necessidade do cultivo das virtudes, mesmo em meio à iniquidade de tantos. Pedro é o companheiro fiel e humilde, que permanece amigo até o fim. Por isso que, muito apropriadamente, é chamado de pedra, ou seja, aquele que dá sustentação à construção de um edifício. E todo o edifício cristão precisava de uma base sólida. E essa base sólida tem em Pedro e em Paulo exatamente essa solidez. Ele permanece amigo de todos até o fim. Assim o foi, especialmente com Paulo de Tarso.
Quando Pedro vai a Roma, Paulo de Tarso lhe providencia, porque não estava preso até então, com carinho e respeito uma casinha para ele, Pedro e a sua família. Mais tarde, prisioneiro na prisão Mamertina, está junto outra vez a Paulo. E é célebre o episódio em que o soldado da guarda, à custa de tanto ouvir os dois apóstolos conversar a respeito de Jesus, toma-se de carinho por eles e os deseja libertar. Pedro sai na noite, madrugada, e ganha a rua. Os primeiros passos são incertos, dificultosos, mas a aragem que lhe refresca o rosto lhe acaricia a barba e os cabelos, parece refazê-lo. Ao despertar o dia, ele já se encontrava na Via Ápia, a caminho da liberdade. No momento em que se detém para descansar, seus olhos cansados divisam uma forte luz que vem ao seu encontro. Ele mal consegue manter a visão fixa, no intuito de certificar o que seja. É como se uma estrela tivesse saído do empíreo e transitasse pela terra. Leva as mãos à fronte, protegendo os olhos. E à medida que o intenso brilho se aproxima, Pedro sente o coração acelerar no peito envelhecido. É o Mestre. É Jesus quem vem ao seu encontro. Quanta saudade! Contudo, Jesus passa por ele e prossegue, fazendo exatamente o caminho inverso do apóstolo. Pedro saía da prisão, Jesus se encaminhava para lá. Senhor, diz Pedro, aonde vais? É uma pergunta ansiosa, talvez já sabendo a resposta do amor não amado. Pedro, vou a Roma para ser sacrificado outra vez. Vou para o meu rebanho, desde que tu o abandonas. Foi o que bastou ao apóstolo para se dar conta de que, uma vez mais, depois de tantas lutas, utilizara as argumentações do homem prático e retorna a Roma para ser sacrificado. Foi crucificado naquele mesmo ano de 67, de cabeça para baixo, a fim de não se igualar ao seu mestre e senhor. Pedro foi o discípulo por excelência. Simão Pedro, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Reverenciamos amorosamente esse grande espírito. Era isso, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.